porque o ímpio se louva no desejo de sua própria alma, e o homem violento se bendiz e despreza Jeová. O ímpio, na soberba de seu semblante, não cogita. Todas as suas maquinações dizem: não há Deus. Salmo 10, versículos 3 a 4, por João Calvino. Porque o ímpio se louva. Este versículo passa por variadas explicações. Literalmente, a redação é esta: porque louva o perverso ímpio, e por isso é necessário tomar alguma palavra como complemento, mas o difícil é decidir qual palavra. Alguns traduzem as palavras ímpio e violento, no caso acusativo, assim: ele louva o ímpio e bendiz o homem violento, porque acham estranho que depois de louva a frase terminaria abruptamente, sem dizer nada sobre quem ou o que era louvado. Visto, porém, ser muito comum em hebraico, quando o agente e o sujeito são uma e a mesma pessoa, expressar a palavra apenas uma vez, enquanto a repetimos a fim de completar o sentido, a interpretação que tenho seguido parece-me a mais natural, ou seja, que o homem ímpio louva a si próprio e se ufana do desejo de sua alma, e abençoa a si próprio. Ora, é possível que se pergunte: que desejo da alma é esse? Geralmente é considerado neste sentido: os ímpios lisonjeiam e aplaudem a si próprios, enquanto a sorte lhes sorri e obtêm o que almejam e desfrutam de tudo quanto desejam. Justamente como Davi acrescenta, um pouco depois, que usam mal sua prosperidade, empreendendo tudo que vem à sua imaginação. Em minha opinião, porém, desejo da alma, aqui, denota, ao contrário, concupiscência e satisfação imoderada da paixão e apetite carnais. E assim o significa é o seguinte: entregam-se com deleite aos seus desejos depravados, e, desdenhando do juízo divino, destemidamente se isentam de toda e qualquer culpa, defendendo sua inocência e justificando sua impiedade. Moisés usa uma forma semelhante de expressão em Deuteronômio, capítulo 29, verso 19. E suceda que, alguém ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe em seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o parecer de meu coração. De fato, Davi diz um pouco depois que os ímpios usam mal sua prosperidade, elogiando a si próprios, mas aqui, em minha opinião, ele expressa algo mais sério, ou seja, que extraem louvor de sua presunção e se gloriam em sua perversidade, e essa tola confiança, ou ousada segurança, é a causa de se despirem de toda e qualquer restrição e de se lançarem a todo gênero de cessos. Consequentemente, interpreto os verbos louvar e abençoar como tendo o mesmo sentido, justamente como as palavras homem ímpio e violento são sinônimos. Neste passo, embora difiram um do outro como o gênero da espécie, concorda com essas afirmações o que se acrescenta imediatamente no final do versículo, a saber, que tais pessoas ímpias desprezam a Deus. Traduzir o verbo por blasfemar, como alguns têm feito, ou provocar a ira, como têm feito outros, fica afastado demais do escopo desta passagem. Ao contrário, Davi ensina que a causa de sua displicente entrega à satisfação de sua luxúria se deve ao seu vil menosprezo de Deus. Aquele que regularmente medita no fato de que Deus é seu juiz, sente-se tão alarmado em sua meditação, que não ousa abençoar sua alma enquanto sua consciência o acusa de culpa e de entregar-se à prática do pecado. O ímpio, na soberba de seu semblante. Outros traduzem assim: o homem ímpio, levado pela violência de sua ira, ou na soberba que ele demonstra, não inquire sobre Deus. Mas isso em parte perverte o significado e em parte enfraquece a força do que Davi pretendia expressar. Em primeiro lugar, o verbo inquirir, que é aqui expresso de forma absoluta, ou seja, sem qualquer substantivo que o governe, é, segundo essa tradução, impropriamente limitado a Deus. Davi simplesmente quer dizer que o ímpio, sem qualquer autocrítica, se permite fazer qualquer coisa, ou não distingue entre o que é lícito e ilícito, visto sua própria concupiscência ser sua lei. Sim, pior ainda, como se fosse superior a todas as leis, ele imagina que lhe é lícito fazer tudo quanto lhe apeteça. O princípio do bom procedimento da vida humana é inquirir. Em outras palavras, só é possível começar a fazer o bem quando nos guardamos de seguir, sem escolha e discriminação, os ditames de nossa própria imaginação e de deixar-nos levar pelas levianas inclinações de nossa carne. Mas o exercício de inquirição procede da humildade, quando designamos a Deus, como é razoável, o lugar de juiz e governante sobre nós. O profeta, pois, muito apropriadamente diz que é razão porque o ímpio, sem qualquer respeito ou consideração, presume fazer tudo quanto deseja porque, sendo exaltado pela soberba, usurpa de Deus sua prerrogativa de juiz. A palavra hebraica, ap, que traduzimos por semblante,
Não tenho dúvida de que é aqui tomada em seu sentido próprio e natural, e não metafórico, por ira, visto que as pessoas arrogantemente mostram sua insolência mesmo em seu semblante. Na segunda cláusula, o profeta de forma mais severa ou, pelo menos, mais franca os acusa, declarando que todas as suas imaginações perversas revelam que eles não têm Deus. Todas as suas maquinações dizem, não há Deus. Por estas palavras entendo que pela sua presunção atrevida subvertem toda a piedade e justiça, como se não existisse Deus algum assentado no céu. Se realmente crescem que Deus existe, o temor do juízo futuro os refrearia. Não que neguem clara e distintamente a existência de Deus, mas porque o despojam de seu poder. Ora, Deus não passaria de um mero ídolo, se porventura, satisfeito com uma existência inativa, ele se despisse de sua função de juiz. Portanto, quem quer que recuse admitir que o mundo está sujeito à providência de Deus, ou não crê que sua mão se estende das alturas para governá-lo, tudo faz para pôr fim à existência de Deus. Não basta, contudo, ter na cabeça algum insípido e inexpressivo conhecimento dele. Só a genuína e sincera convicção de sua providência é capaz de fazer-nos reverenciá-lo e aceitar seu senhorio. A maioria dos intérpretes entende a última cláusula como significando geralmente que todos os pensamentos de uma pessoa perversa se inclinam à negação da existência de Deus. Em minha opinião, a palavra hebraica, mesimote, é aqui, como em muitos outros lugares, tomada num sentido negativo para pensamentos astuciosos e perversos, de modo que o significado, como já observei, visto que o ímpio tem a audácia de engendrar e perpetrar todo gênero de perversidade, por mais desumana que seja, daqui se torna suficientemente manifesto que tem lançado de seus corações todo o temor de Deus, porque o ímpio se louva no desejo de sua própria alma, e o homem violento se bendiz e despreza Jeová. O ímpio, na soberba de seu semblante, não cogita. Todas as suas maquinações dizem, não há Deus. Salmo 10, versículos 3 a 4. Por João Calvino.